com grande alegria que nós estamos aqui, nessa missão, nessa obra, e nesse dia de hoje. Nós queremos hoje falar da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é terror dos demônios, e eu quero meditar na passagem do livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Pega aí a sua Bíblia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o irmão Trovão, fundador da Fraternidade Combatentes na Fé. Nós estamos na Bahia, na cidade de Candeias, próximo de Salvador. Nós estamos já indo esse ano para 15 anos de missão, evangelizando, levando a palavra de Deus. E estamos aqui hoje para proclamar essa palavra de cura, de libertação também sobre a tua vida. Eu tenho certeza que você não vai voltar para sua casa da mesma maneira com que você chegou. Deus vai derramar muitas graças, milagres e prodígios. Amém? Então, o texto é Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Eu quero começar rezando. Persínio cruces de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mit nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus ec benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós nesta tarde dos seguintes termos. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo angústia de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, e as atirou à terra. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra do Senhor. Aplaude com força. Amados filhos da igreja, quando nós falamos da figura e do papel de Nossa Senhora, nós estamos falando daquela que afugenta todos os demônios. Ela é o terror dos demônios. Por que a bem-aventurada Virgem Maria, ela é terror dos demônios? Porque foi através dela que a salvação veio ao mundo. Foi através do seu sim, foi através da sua entrega, onde ela se colocou inteiramente à disposição
da palavra do Senhor. A Virgem Maria é uma mulher da palavra. Ela é uma mulher de uma entrega por inteiro. O seu coração não é um coração dividido. O seu coração é um coração repleto de Deus. E ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o livro do Apocalipse aqui mostra esse grande sinal. Ela está revestida do sol. Quem é o sol na Bíblia? Na teologia bíblica, Jesus Cristo é o sol da justiça. Ele, quando se transfigura no Monte Tabor, o seu rosto fica reluzente como o sol. Jesus Cristo é esse sol da justiça. E ela está revestida de sol, significa que ela está revestida do próprio Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Ela está inteiramente com Deus. Vai falar São João Eudes que o coração de Maria e o coração de Jesus eram um único coração. Era uma única realidade. E aqui nós estamos vendo o dragão que se precipita contra a mulher. O dragão também que contra-ataca a mulher, que tem ódio, que tem raiva. E nós olhamos isso de uma maneira, a todo momento, uma perseguição demoníaca. Herodes tentou matar as crianças. A Virgem Maria com São José teve que ir para o Egito, fugir da fúria do inimigo que quer destruir, do inimigo que quer matar, roubar e destruir. João 10:10. Por que eu estou falando isso? Porque Nossa Senhora, ela é essa mulher que esmaga a cabeça da serpente. E ela está revestida do sol da justiça. E quando São Luís Grignon de Montfort, ele vai falar no seu livro O Segredo do Rosário, ele vai colocar no seu livro O Segredo do Rosário, ele vai colocar que o Santo Rosário é uma armadura do cristão. É uma blindagem. Você precisa estar blindado espiritualmente. Você precisa estar blindada espiritualmente. Você precisa ter um revestimento espiritual. Assim como a bem-aventurada Virgem Maria está revestida do sol, significa que ela está revestida de Deus. Efésios capítulo 6, no versículo 10 diz: finalmente, irmãos, revestivos do poder de Deus. Revestivos da armadura do cristão, a armadura de Deus. A armadura de Deus é quando você tem intimidade. A armadura de Deus é quando você está debaixo da autoridade de Deus. É quando você está debaixo da espiritualidade. É quando você está debaixo da autoridade divina, aonde o inimigo não tem poder sobre a tua vida, não tem poder sobre a tua história, não tem poder sobre a tua casa. É o Salmo 90, versículo 7. Cairão 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Por quê? Porque você está debaixo da autoridade divina. Salmo 90, versículo 1. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo. Você precisa estar sobre a proteção do Altíssimo. Quantas pessoas estão descobertas espiritualmente, e coisas ruins acontecem com pessoas que estão descobertas. São brechas, são ciladas do inimigo. Ele vai entrando, ele vai enganando. Você precisa estar revestido, e para você estar revestido, Nossa Senhora deu para nós o armamento. Ela falou: está aqui a arma de guerra, é o Santo Terço. É a arma de guerra, é a arma de batalha.
Agora as pessoas estão vivendo na terra como se elas estivessem num parque de diversão. Elas estão vivendo na terra e elas desconhecem uma palavra chamada combate espiritual. Ela desconhece o mundo espiritual. Ela desconhece o inimigo, o adversário. Você tem uma missão aqui na terra. Você está aqui de passagem. Você tem uma missão aqui na terra. Qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Tem pessoas que não sabem a sua missão ainda. Tem pessoas que nem imaginam o que significa essa palavra missão. Nossa Senhora está te dando o armamento para você enfrentar o combate. Ela está colocando na sua mão o Santo Rosário. Vai falar os santos da igreja que o rosário é o flagelo de Satanás. O inimigo é chicoteado quando você reza o rosário. O inimigo, se ele estiver na sua casa e você começar a rezar o rosário, ele é obrigado a bater em retirada. É uma oração exorcística, não existe oração maior. Às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, irmão Trovão, eu quero uma oração. Baixa um pouquinho mais o teclado. Eu quero uma oração, irmão Trovão, poderosa. As pessoas têm isso, né, de querer uma oração poderosa. A oração poderosa é o Santo Rosário. Essa é a oração poderosa. Não existe outra. A maior oração da igreja é o santo sacrifício da Santa Missa que nós tivemos aqui. Não existe outra, né? A missa é o suprassumo da igreja. O Papa Bento XVI diz que a fé da igreja é uma fé essencialmente eucarística. Sim. Mas depois da Santa Missa, vai falar o Papa São Pio X, a oração mais poderosa é a oração do Santo Rosário. É a oração mais poderosa que a igreja tem. O rosário é uma oração de exorcismo. A igreja colocou que o rosário é o carro de guerra da igreja. O rosário é o carro de guerra, é um tanque, é blindado. Quantas pessoas desconhecem essa oração tão poderosa? Qualquer pessoa reza, uma criança reza o terço, o adulto reza o terço, o idoso reza o terço, o negro reza o terço, o branco reza o terço, o mulato reza o terço, o pardo reza o terço, o ruivo reza o terço, o pobre reza o terço, o rico reza o terço. O texto é uma oração universal e uma oração poderosa. Às vezes as pessoas que se levantam contra a Mãe de Deus e contra o rosário, às vezes Deus permite punições terríveis, como aconteceu na história da igreja, na época que São Domingos de Gusmão pregava a poderosa palavra de Deus, e ele começou a pregar sobre o Santo Rosário. Nossa Senhora deu o rosário para São Domingos de Gusmão, para vencer as heresias, para combater o bom combate. E de repente, começou a ter as oposições, e teve um herege que levantou para pregar, e pregou contra os 15 mistérios do Santo Rosário, naquele momento. E quando pregou contra os 15 mistérios do Santo Rosário, Deus, ele fez uma punição jamais vista na história da igreja. O homem ficou possuído por 15.000 demônios.
Você já viu uma pessoa possuída por um demônio? Dá trabalho uma pessoa possuída por um demônio. A pessoa possuída por 2, por 3, por 10 é problema. Agora imagine uma pessoa possuída por 15.000 demônios. Foi a punição que Deus deu para aquele que se levantou pregando contra o Santo Rosário. Está no livro de São Luís Guion de Montfort esse fato, o segredo do Rosário. E ele vai colocar que São Domingos vai fazendo um exorcismo em cada Ave Maria que ele ia rezando, porque São Domingos fazia o exorcismo rezando o Rosário. Expulsava os demônios rezando o Rosário. E em cada Ave Maria saía 100 demônios do herege. 100 demônios em cada Ave Maria. Você percebe o poder da oração da Ave Maria? De uma Ave Maria. O poder de expulsar 100 demônios. Ficou registrado profundamente. Naquele momento, uma oração eficaz, poderosíssima. O irmão ontem partilhava comigo, e ele pegando um caso de libertação, um caso muito forte, um dos mais pesados que ele pegou, e chegou um momento que ele estava rezando, e o demônio estava ali, muita fúria, incontrolável. Então de repente ele balançou o rosário assim, e de repente quando ele balançou o rosário, o demônio caiu por terra e ficou sem forças, apenas no balançar. Ele perdeu as forças apenas no balançar do Santo Rosário. Ele caiu por terra, ele perdeu. Quantas vezes eu peguei casos de libertação, e rezando o rosário os demônios são expulsos. Às vezes o demônio ele vai expulso por uma Ave Maria. Às vezes um demônio mais firme, ele aguenta talvez 10 Ave Maria, um terço. Mas conforme você vai rezando, o demônio ele vai perdendo as forças e ele não vai resistindo à oração do Santo Rosário e ele vai batendo em retirada. Você precisa sair daqui hoje sabendo que você precisa assumir a sua condição de soldado, de miles Christi, no latim. Miles Christi, soldado de Cristo. Você precisa ser um soldado de Cristo, um guerreiro. Tem pessoa que já está prostrada, o semblante está prostrado, a cabeça está prostrada, os ombros estão prostrados, a sua coluna está prostrada, a sua vida está prostrada, mas neste encontro, Deus, Ele como carpinteiro, Ele vai consertar a sua postura, o seu olhar, Ele vai te dar agora a autoridade, e a primeira autoridade, senta direito dessa cadeira. Se coloca como um soldado. Tem gente que vai sentando na cadeira, ele já está parecendo que está na praia, vai dormindo. Ele vai se ajeitando. Postura de guerreiro. Postura de uma pessoa. Você já viu aquela pessoa que vai começar a rezar, ela já vai com sono na oração. Ela já vai cansada. Eita, vai rezar. Aí abre aquela bocona. Já vai cansado, já não vai acreditando. Você precisa acreditar. Você está aqui, você precisa postura de soldado, postura de guerreiro. Você vai rezar, você vai cantar, canta com vontade, ora com vontade, segura no seu texto com vontade, segura na palavra de Deus com vontade, profetiza, acredita. Se eu pregar a palavra de Deus, eu preciso pregar com vontade, né? Eu preciso convencer para você que isso é uma verdade absoluta. Imagine se eu estiver pregando aqui, aí eu começo a abrir a boca.
Deus é poderoso e eu vou passar o quê? Uma falta de autoridade. Uma falta de firmeza, de convicção. Mas não é apenas grito, não é apenas falar firme. A autoridade não é grito, não é falar firme. Existe pai que tem autoridade só no olhar, não precisa falar. Ele olha para o filho, o silêncio tem autoridade. O olhar firme tem autoridade. Às vezes existem pessoas que são pregadores da palavra de Deus, ele não prega bradando. Tem gente que prega mansinho, né? Mas ele tem autoridade. Ele prega manso, mas tem autoridade. Eu tenho amigos meus, missionários, que ele tem uma outra forma de pregar. Ele prega manso, mas quando ele prega numa mansidão, mas é repleto de autoridade. Você precisa ter autoridade. Autoridade espiritual. Quando você reza o rosário, quando você reza o texto, é preciso ter autoridade, confiança, acreditar que a oração da Ave Maria, ela tem o poder de causar o impossível. Quando nós lemos lá o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Em toda a narração do arcanjo Gabriel, que aparece para Nossa Senhora, e tem um versículo lá, no capítulo 1, no versículo 37, e aí é o resumo de todo o Evangelho que diz, para Deus nenhuma coisa é impossível. Quando nós rezamos o Santo Rosário, nós estamos dizendo, para Deus nenhuma coisa é impossível. Quando nós rezamos o Santo Rosário, nós estamos dizendo, para Deus nenhuma coisa é impossível. Quem está pregando para você era uma pessoa que era drogada, era uma pessoa que vivia no mundo, era uma pessoa que vivia fazendo tantas coisas erradas, mas pela oração da minha mãe, que dobrava os seus joelhos, que rezava o Santo Rosário, então ela venceu a batalha espiritual. E aí você olha hoje uma pessoa que era drogada, que era do mundo, que vivia uma vida totalmente mundana, e aqui hoje está como um consagrado. Há 21 anos atrás eu tive o meu encontro com Deus, no ano de 2001, Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu fui impactado pela palavra do Senhor. Eu fui liberto daquilo que me aprisionava, das cadeias que me aprisionavam, pela oração da minha mãe, que rezava o Santo Rosário. Se você hoje se posicionar com Nossa Senhora, você vai ver o impossível na tua casa. Pode aplaudir com autoridade. Assuma a autoridade. A autoridade no mundo espiritual. É preciso ter essa autoridade. O Santo Rosário, ele vai exorcizando o inimigo. Porque a oração do Santo Rosário, a Ave Maria, que é a oração angélica do arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel significa Deus é poderoso, Deus é forte, e Deus envia o arcanjo Gabriel e fala, eu estou mandando, vai e salve aquela menina, aquela mulher, com essa palavra, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Sauda ela dessa maneira. E o arcanjo sauda. E no momento que sauda ela, que vem o plano salvífico da salvação, que todos estavam cativos na mão do diabo. Naquele momento ela diz assim, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Naquele momento os grilhões são quebrados.
Naquele momento a salvação entra na terra. Naquele momento Jesus Cristo deixa o paraíso e ele se encarna no sacrossanto ventre da Virgem Maria. Naquele momento ele vem habitar na terra. Naquele momento onde o homem vivia distante de Deus e o céu que estava fechado em Adão, agora foi aberto pelo sim de Nossa Senhora, e Deus voltou a habitar na terra. O inimigo naquele momento, ele foi esmagado pelo calcanhar de Nossa Senhora. Naquele momento ele foi vencido, e essa autoridade, quando você reza o Santo Rosário, você assume a autoridade de profeta. Você assume a autoridade de sacerdote, você assume a autoridade de rei, porque todo batizado, a igreja vai colocar para nós o catecismo da igreja, que quando nós somos batizados, nós recebemos 3 unções. Nós recebemos a unção sacerdotal, nós recebemos a unção profética, e nós recebemos a unção da realeza, de reinar com Cristo. A unção sacerdotal, você é sacerdote. Você tem um ministério comum. Existe o ministério ordenado, e existe o ministério comum, dos sacerdotes comum. Você é um povo sacerdotal. Você é sacerdote, você é tão sacerdote, você tem tanta essa autoridade, que o seu filho toma a bênção para você, que a sua filha toma a bênção para você, para o pai, para a mãe, e o pai e a mãe abençoam, te abençoam, meu filho, seja feliz, que Deus te abençoe. A autoridade de rezar, não existe a oração mais poderosa quando uma mãe reza pelo filho, quando um pai reza pelo filho, porque você é um povo sacerdotal. Nós somos um povo sacerdotal, um povo que somos separados por Deus, que temos autoridade. Mas se a pessoa não sabe usar autoridade, é uma pessoa que tem uma arma e não sabe usar a arma. Ela não tem domínio, ela tem medo, ela não tem segurança, ela não tem treino, ela não sabe que ela tem um poder. Você precisa saber que você é uma pessoa poderosa em Cristo Jesus. Você precisa saber que você tem autoridade de filho de Deus. São João da Cruz diz que uma alma unida a Deus, o demônio teme como o próprio Deus. Ele teme, ele treme. Ele falava assim quando os judeus foram tentar expulsar os demônios de uma pessoa, e aí foi expulsar no nome de Jesus. Aí o demônio pegou, era 7 judeus, 5 deu tempo de correr, mas 5 não deu. 2 não deu, aí o demônio pegou e bateu no judeu. Eu falei, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você eu não conheço não, vem cá. E o demônio deu uma surra. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, esse fato. Leia depois como catequese em casa. Leia a Sagrada Escritura. Porque aquele judeu não tinha autoridade, ouviu falar do nome de Jesus, que o nome de Jesus expulsava os demônios, e achou que era uma palavra mágica. Eu vou usar a palavra mágica, mas a palavra mágica, ele não tinha uma coisa chamada autoridade. Paulo tinha autoridade. Você precisa ter autoridade. Você tem poder, você tem um armamento, você tem um envio, você é um soldado, você é um guerreiro. Agora você precisa saber que você é um soldado. Você já viu aquele elefante? O elefante é o seguinte, ele tem uma força enorme, mas aquelas pessoas que vão adestrando o elefante, eles vão pegando o elefante de pequeno e colocam ele numa estaca. Aí o elefante, ele tenta sair e não consegue.
E aí ele acaba desistindo. E o elefante vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí, como ele tentou, quando ele era filhote, sair daquela estaca, e ele não conseguiu, o que acontece? Quando ele cresce, ele tem força de derrubar a árvore. O elefante tem uma força de derrubar árvores com troncos grossos. Mas, de repente, o elefante está preso com uma varetinha de madeira, bem fina. Porque ele foi treinado desde pequeno. E para ele ali, na sua memória de um animal, ele não consegue, ele acha que é impossível dele sair daquele lugar. Mas ele tem força de derrubar uma árvore. Você, talvez o inimigo colocou na sua cabeça que você não pode. Talvez ele colocou na sua cabeça que você não consegue. Talvez ele colocou na sua cabeça que você não tem autoridade. Mas eu quero falar para você, hoje Nossa Senhora está preparando esse quartel, esse exército, porque aqui não é apenas um plenário, aqui hoje é o QG da Imaculada, e você vai sair formado como um profeta em nome do Senhor Jesus, e se você crê, dá glória e aplaude com autoridade. Assume a sua autoridade. Você é sacerdote. Você é um povo sacerdotal. Você é profeta. A unção de profeta, no Antigo Testamento, os profetas eram ungidos com óleo. Por isso que você foi batizado. Porque agora você é profeta. Nós dizemos, quando uma pessoa prega, um sacerdote, um homem de Deus, a gente olha e fala, rapaz, aquele homem é profeta. A gente olha para uma mulher de Deus e a gente fala, rapaz, aquela é uma profetisa. Pela autoridade, mas você é profeta. Você profetiza. Usa a sua autoridade. Pegue o seu armamento. Você é sacerdote, você é profeta e você é rei. Você tem a autoridade, a realeza de reinar com Cristo. E qual é o reinado? O reinado de Davi é o rei que vai para o combate. No Antigo Testamento, o rei é aquele que vai para o combate. É aquele que coloca a sua coroa na cabeça, monta no seu cavalo e ele vai para a linha de frente de combate e ele vai pelejar. Não é o rei que fica no seu trono, não é o rei apenas que fica querendo ser servido, mas é o rei que vai para o combate. Coloca agora a sua autoridade, a coroa sobre a tua cabeça, coloca a espada sobre a tua mão, coloca a sua armadura, monta no seu cavalo e vai para o combate. Você saiu da sua casa porque você veio aqui para ser formado, para ser profeta, para ser sacerdote, para ser rei, para pegar o seu armamento que é o Santo Rosário e vencer o inimigo, porque o Santo Rosário é uma metralhadora apontada para o inferno. Quando o inimigo vai avançando, você pega a sua ponto 40 do Santo Rosário, você pega esse armamento poderoso, você pega o Santo Rosário, ele é a palavra de Deus orada. Os protestantes às vezes, ele fala, pô, o rosário, essa é uma oração inventada pela igreja, uma oração tão vazia, uma coisa repetitiva. Não existe oração mais poderosa, porque o rosário, ele é a oração da palavra de Deus. Todo o rosário está repleto da palavra. Começamos pela cruz. O rosário começa pela cruz. A cruz, o próprio Cristo carregou a sua cruz. A cruz é sinal da nossa vitória. Colossenses capítulo 2, versículo 4.
Cancelado o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. A cruz é poderosa, venceu, apagou o documento que nos condenavam. Então começa pela cruz. A cruz é exorcismo, a cruz é exorcística. Um cristão verdadeiro, ele precisa meditar na cruz, ele precisa assumir a cruz, ele precisa ter cruz na sua casa, ele precisa ter cruz no seu peito, ele precisa ter cruz na igreja, na comunidade, cruz no seu quarto, na sua capela, no seu oratório, é cruz para todo lado. Nós somos a igreja da cruz, fazemos a cruz quando passamos em uma igreja, começamos rezando o rosário com uma cruz, quando estamos em oração rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o quê? A oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Cipriano vai falar que quando você faz a oração no nome do Pai, é um exorcismo. Se perdeu essa prática, muitas pessoas. Mas quando você faz o nome do Pai, você está traçando um exorcismo sobre o seu corpo. A pessoa, os pescadores, quando ele entrar no mar, né? Ele vai na água e vem e faz o nome do Pai. Ele está pedindo proteção. Ele está pedindo para que ele esteja nessa proteção. Que ele esteja blindado contra o mal. O rosário já começa com uma Santa Cruz. Nós começamos a fazer o sinal da cruz sobre nós. E o que é o sinal da cruz? O sinal da cruz, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando fazemos o sinal da cruz, nós estamos assumindo a autoridade do nosso batismo. Que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você começa a oração dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está assumindo a autoridade do seu batismo. Você está assumindo a autoridade que você é sacerdote, que você é profeta e que você é rei. Você está assumindo a autoridade no mundo espiritual. Quando você assume a autoridade, é como se você te batesse no chão assim, os demônios caem por terra. Você dá uma pisão assim no chão assim, ó. No mundo espiritual os demônios estão tudo caindo já por terra. É a autoridade, a presença. Quando Francisco de Assis entrava numa cidade, os demônios já iam embora. Não conseguia resistir. Quando às vezes uma pessoa estava possuída pelos demônios, as pessoas às vezes falavam, vou chamar Francisco, hein? Aí o demônio, não, já vou embora. Vou chamar São Francisco, vou chamar Francisco de Assis. Não, eu já estou indo. Imagina o terror de uma pessoa que está em santidade, em graça, que usa a autoridade. O rosário, ele leva você até a autoridade no mundo espiritual. Ele leva você a assumir essa autoridade profética. Aqui na Gospel Mira, um ano que nós viemos pregar no retiro de carnaval, um irmão da nossa comunidade, ele teve um mover profético e de repente ele pediu para todas as pessoas que tinham terço, rosário, para que pudesse pegar na mão. E de repente houve aquele silêncio, todo mundo, ele tinha acabado de pregar também sobre o Santo Rosário. E de repente ele começou a falar, vai sacudindo o rosário. E as pessoas começaram a sacudir o rosário, sacudir o terço, vai sacudindo, porque quando você sacode ele, ele não resiste. Quando você sacode, ele não aguenta, ele vai caindo por terra. E sabe o que aconteceu? Quando ia sacudindo o Santo Rosário, as pessoas que estavam com contaminações iam manifestando, demônios iam manifestando e ia gritando, não, não, esse barulho não, esse rosário não. A autoridade no mundo espiritual. Talvez o inimigo arrancou essa oração de você. Talvez o inimigo já bloqueou a sua mente.
Eu tinha uma vizinha que ela vinha partilhar direto comigo e ela falava, irmão, eu não consigo rezar texto. Não pede para me rezar texto que não vai. Então, se a pessoa às vezes já tem um bloqueio, cada um tem uma história, né? Uma vida, né? Faça os outros tipos de oração, vai. Mas é importante vencer a si mesmo. E aí agora nessa pandemia, essa pandemia trouxe muitos males? Sim. Mas a Sagrada Escritura diz o quê? Que de todo mal Deus tira um bem maior. De todo mal Deus tira um bem. De todo mal Deus tira um bem. Autoridade. De todo mal Deus tira um bem. Que aí você acorda que pessoa que está querendo dormir. Você precisa vigiar sobre a vida do seu irmão também. De todo mal Deus tira um bem maior. E ela, o que aconteceu? Ela veio e falou, irmão Trovão, nessa pandemia eu comecei a rezar com Frei Gilson Santo Ortez, o Santo Rosário. E agora eu estou rezando o Santo Rosário. Ela conseguiu vencer uma barreira, um bloqueio na mente dela. Ela estava bloqueada, essa oração não consigo, e agora ela está rezando. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Aplaude com força. A autoridade. O que é autoridade no mundo espiritual? Quando você já viu o cachorro? Todo mundo conhece, né? Cachorro, animal. Se você fala para o seu cachorro, sai. Com essa palavra assim, sai. O cachorro, ele percebe o quê? Você está sem autoridade. Agora, se você fala, sai. O cachorro, ele percebe pela tonalidade da voz. E o cachorro coloca o rabinho entre as pernas, ele murcha as suas orelhinhas e sai. O cão dos infernos precisa perceber que você tem autoridade. Tem pessoa que vem para um evento como esse, aí fala, canta, a pessoa fica de boca fechada. Ergue a mão, ela parece o dinossauro Rex. Abre a boca, a língua dela parece que é de cimento, que é cheia de concreto. Fala amém, não consegue. Aleluia, muito menos. Glória a Deus. E às vezes parece o Exu Caveira. Você olha para a pessoa, o semblante dela está de morte, que você está pregando aqui, você tem até medo. Por quê? Porque está faltando autoridade espiritual. Você veio para este lugar e Nossa Senhora, ela quer te formar para você ter a autoridade no mundo espiritual. Quando você rezar uma Ave Maria, o demônio vai bater em retirada, porque você vai rezar com autoridade. Você está entendendo? Ou eu preciso desenhar? A autoridade, você vai pisar, chegar. Existe um lugar como esse, é tanto sofrimento por trás de uma obra como essa, como a minha, como tantas outras. Existe um sacrifício aqui. Às vezes tem pessoas que vêm de fora para um evento como esse aqui, às vezes a pessoa só de pisar, o lugar tem a autoridade e o demônio manifesta na pessoa. Só de pisar. É um território consagrado. Na nossa casa de missão, muitas vezes as pessoas vinham de fora, só de pisar no nosso terreno, só de pisar na nossa casa de missão, só de pisar lá naquele território consagrado a Nossa Senhora, às vezes o inimigo já manifestava, porque é um lugar que tem autoridade no mundo espiritual.
Às vezes as pessoas perguntam, irmão, por que você anda descalço? Eu ando descalço para assumir autoridade. O que tem a ver andar descalço com autoridade, irmão? A Sagrada Escritura diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 24, todo lugares que pisares, com as plantas dos vossos pés, vos pertencerá. Quando eu vou pisando no lugar, eu vou tomando posse. Quando eu vou pisando no lugar, eu vou abençoando. Eu vou falando, aqui é de Jesus, aqui é de Nossa Senhora. Esse lugar pertence ao céu, esse lugar pertence a Deus. Eu pisei num lugar lá na Bahia, que era um terreiro de candomblé. Fui enganado. A filha da sacerdotisa do candomblé, tinha se convertido, me chamou para rezar. Quando eu cheguei lá, fui rezar o texto, era o terreiro de candomblé. Eu falei, valei-me Nossa Senhora. Falei, que emboscada agora essa aqui, viu? Mas o que aconteceu? Eu falei, agora que eu já estou na guerra, eu vou para cima. E eu não vou recuar não. E comecei a rezar o texto, rezei. Aí depois da outra semana chamou de nós, depois de novo. E foi 1 ano, e foi 2, e foi 3, e foi 4. E toda vez eu vou tomando posse. Eu vou tomando posse. É de Jesus, é de Nossa Senhora. Com 4 anos o diabo caiu por terra. A mãe de santo renunciou ao candomblé. E hoje ela é católica, apostólica romana. Pode aplaudir. Quando a pessoa não tem autoridade, acontece ao inverso. Ela tem medo de tudo. Se a pessoa olhar para ela, ela já tem medo, ela tem medo de uma palavra, ela tem medo, ela vai tendo tanto medo, que aí ela começa, aí tem uma escada, ela não posso passar debaixo dela. Aí passa um gato preto, ela cruz, credo, Ave Maria. Ela vai criando superstições, ela vai colocando a força no pé de coelho, ela vai colocando força na ferradura, ela vai colocando força no trevo, né, na folhinha de 4 trevos, mas ela não coloca naquilo que é principal, que é a autoridade do nome de Jesus, que é a autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a autoridade dos marianos, dos consagrados da igreja. Nós estamos aqui hoje para tomar posse da nossa bênção, tomar posse da nossa profecia, tomar posse do milagre que Deus tem, tomar posse da vitória de Deus. E se você crê, dá um glória com autoridade e aplaude com autoridade. A pessoa fala um negócio assim, aí ela tem medo de alguma coisa, aí ela, uma palavra, uma coisa que ela não quer, às vezes que aconteça na vida dela, aí ela bate 3 vezes na madeira, né? Falta de autoridade. A falta de autoridade leva a essas superstições. A falta de autoridade, aí ela vai inventando coisas. Aí vai varrer a casa, foi para o cemitério, lá na Bahia tem uns negócios assim, vai no cemitério, aí tem um jeito de varrer. Minas eu acho que não tem essas coisas, né? Mas lá, se você vai no cemitério, a pessoa vai no cemitério, aí tem no consciente coletivo das pessoas, de muitas delas, que tem uma forma de varrer a casa, um jeito todo. Falta o quê? De autoridade. A falta de autoridade vai levando você a ser supersticioso. Eu era a pessoa, passava um gato preto, eu era assim também, viu? A sandália desvirada, né? Não tem a sandália virada, eu falei, desvira. Por quê? Faltava autoridade. Quando falta autoridade espiritual, começa a entrar a superstição.
o medo. Mas quando eu tive a minha experiência no Espírito, quando eu assumi o meu armamento, Santo Rosário, quando eu comecei a rezar e comecei a ir para cima, e comecei a vencer as batalhas, as pelejas, o inimigo vinha de um lado, eu ia do outro. É assim que precisa acontecer. Você não precisa ter medo. Porque o inimigo, ele quer que você recue. Você está numa batalha. E quando você está numa batalha que você se posiciona, o inimigo, ele lança um contra-ataque. Você vem para um retiro como esse, aí de repente o seu filho cai febril, de repente acontece uma discussão em casa com o esposo, com a esposa, de repente acontece uma batida com o carro, acontece alguma coisa que te impede de você caminhar, que te desanime, que te enfraqueje. Você precisa, quando acontecer alguma coisa, você precisa aprender a ir para cima. Porque o inimigo, ele quer que você recue. Ele quer que você recue. Ele está vendo que você vai vencer a batalha. Ele está vendo que você está chegando próximo de Deus. É aquela oração, né, que as pessoas falam: meu Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais assombração aparece na minha vida. Quanto mais eu vou me aproximando do Senhor, parece que as coisas vão ficando mais tenebrosas. Você precisa entender uma coisa: quando você se aproxima da luz, o inimigo que estava oculto sobre a tua vida, ele começa a vir às claras. E é por isso que agora você percebe a ação dele, porque antes você não estava percebendo. Antes ele estava brincando com você, ele estava te jogando para um lado, te jogando para o outro. Mas agora não. Você agora sabe que o inimigo existe. Você agora sabe e percebe a ação dele em todo momento. Mas agora você agora é um soldado de Cristo. Você agora é um profeta. Você é um sacerdote, você é um rei, você reina com Cristo. Você tem agora Nossa Senhora, terror dos demônios e sabotagem do inferno. Por isso a autoridade de Nossa Senhora está no pé. É o pé, ela esmaga a cabeça da serpente. Ela esmaga. Você precisa esmagar a cabeça da serpente. Você precisa ter a autoridade no seu pisar, a autoridade profética. Porque quando você assume essa autoridade, meu irmão, quando você levantar a mão na tua casa, quando você profetizar, a minha mãe profetizou na minha vida. A minha mãe um dia olhou para mim e falou: eu profetizo na tua vida, meu filho, você vai ser um pregador da palavra de Deus. Isso é autoridade. E aí hoje você olha para uma pessoa que está pregando a palavra de Deus, porque uma mãe profetizou. Eu quero profetizar hoje, porque eu aprendi a profetizar com minha mãe. Eu quero profetizar que aqui está levantando pregadores. Eu quero profetizar que aqui está levantando pregadoras. Eu quero profetizar que aqui está levantando homens e mulheres que têm autoridade no mundo espiritual. Eu quero profetizar que aqui está se levantando consagrados a Nossa Senhora. Eu quero profetizar que Deus está te dando vitória. Eu quero profetizar na tua vida que Deus está te curando, que Ele está te libertando, que Ele está quebrando todo o cativeiro na tua vida. Força! O rosário é o flagelo do demônio. Eu já muitas vezes peguei casos de demônios que apenas rezando o rosário, eles foram expulsos. Irmão, e se eu estiver na minha casa e de repente acontecer uma coisa, assume a autoridade, começa a rezar o rosário. Não converse com o demônio, não converse com ele, não fale nada com ele, ignore ele. E reze o seu terço. E eu tenho toda a certeza que ele não vai resistir e ele vai embora. Às vezes as pessoas querem que a gente resolva os problemas dela,
Mas quem vai resolver os seus problemas é você mesmo, com Deus. É você quem vai resolver os seus problemas. Porque eu posso fazer uma oração por você e pode ser como um médico, uma anestesia. No momento vai resolver, naquele momento. Mas a sua vida vai continuar a mesma, a sua realidade vai continuar a mesma. E vai voltar tudo, porque se você não tem autoridade, não é uma oração de um sacerdote, de um pregador, de um missionário, de um consagrado, que vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é a graça de Deus, mas é você mesmo que vai assumir a autoridade sobre você. É você que precisa assumir essa autoridade. Precisa estar debaixo da graça, do poder, da intercessão do soberano Deus. É você que precisa tomar posse dessa graça. E aí sim, você vai perceber o tanto que Deus vai realizar coisas poderosas na sua vida. Uma vez me chamaram para rezar numa casa. A casa estava toda confusa, eles falavam que tinha uma luz verde na casa. Todo mundo via a luz verde. E não era, qual é aquele nome daquele? O vagalume. Não era um vagalume não, viu? Era uma luz verde que ficava na casa. E me chamaram para rezar. O pessoal do ministério já vai se preparando aí. E aí eu fui nessa casa para rezar. E geralmente quando a gente chega para rezar, a gente analisa primeiro o lugar, né? Aonde a gente está pisando, quem é, como é que é. E nessa investigação, aí eu perguntei, aí tinha a família, todo mundo reunido, o pai, a mãe. Aí eu falei, vocês são casados? Não. Os filhos são batizados? Não. Vão na missa? Não. Reza? Não. Lê a Sagrada Escritura? Não. Aí eu concluí a história. Falei, ó, matei a charada. O problema é que o mínimo do problema é essa luz verde aqui nessa casa. Essa luz verde aqui é o menor dos problemas. Aqui está tudo virado de cabeça para baixo. Essa luz verde aí é o mínimo. Mas as pessoas querem que a gente vá resolver essa luz verde, entendeu? O que eu quero dizer é que você hoje, que está aqui, você decidiu apagar essa luz verde. Você saiu da tua casa e veio para cá.